Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma cidade que chamava Antioquia, né? Antioquia, onde é interessante que essa cidade, onde os cristãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Ali havia um grupo de pessoas que veio de outra cidade, pregava o evangelho ali, pregava a boa nova, trazida por Jesus Cristo, e anunciava aquilo que Jesus anunciou também. E ali, então, eles receberam um nome, porque eram seguidores de Jesus Cristo, eram assíduos seguidores, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, receberam o nome de cristãos. E Barnabé, que estava sendo ministro daquele pessoal, daquela comunidade, saiu dali e foi procurar em Tarso Paulo. Encontrando Paulo em Tarso, ficou com ele uma temporada, depois voltaram para Antioquia, ficaram 1 ano trabalhando juntos, Barnabé e Paulo. Era Saulo, mas recebeu o nome de Paulo depois. Trabalharam 1 ano se dedicando ao evangelho, à boa nova, ao anúncio, do primeiro anúncio depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então eles estavam fazendo esse trabalho apostólico naquele lugar, e vinha muita gente e acreditava e se convertiam, passavam do judaísmo ao cristianismo. Mas é interessante essa palavra cristãos, que surgiu justamente na Antioquia, que tem um valor muito grande, porque nós somos cristãos. De que maneira nós somos cristãos? Não sei. Cada um deve saber como na sua vida está sendo cristão. Porque desde que você é batizado, você recebe o nome de cristão. Mas tem muita gente que não leva a sério, que não se compromete com o batismo que recebe. Então tem muita gente que é chamada de cristão e não tem nada a ver com cristão, porque cristão é aquele que dá testemunho, como essa primeira comunidade que recebeu até o nome de cristãos, porque davam testemunho de que estavam realmente seguindo Jesus Cristo. Então, o teu nome de cristão que você leva no seu coração, na sua consciência, na sua mente, desde quando você foi batizado, ou quem sabe você nem foi batizado ainda. Então, esse nome que você recebeu, num documento chamado batistério, logo depois que se batiza uma criança ou um adulto, se recebe um documento chamado batistério, que deve ser levado, como documento para
o dia que você for se casar, você apresentar aquele documento que você já é batizado para poder receber o matrimônio. Então, além do documento que você recebeu, além do nome que você leva de cristão na sua vida, o que você faz para ser realmente cristão? O que você está fazendo? Quero dizer, que testemunho você está dando de que você é seguidor de Jesus? E mais do que seguidor, discípulo, que é aquele que tem um mestre. Jesus é teu mestre. Como que Jesus está sendo teu mestre? Você está realmente testemunhando os ensinamentos que Jesus está dando para você na sua vida? Então isso é muito importante também para nós. Discípulo é aquele que segue um mestre. Cristão é aquele que é seguidor de Jesus Cristo, que não deixa as suas marcas, não deixa as suas pegadas, né? Cristão, você sendo cristão, você vai deixar após a sua passagem pela terra, né, as pegadas, o nome, os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é imprescindível para a nossa vida de cristãos. E nós estamos em Betânia justamente para isso. Não foi só para 2 semanas de restauração, para 2 meses, para 15 dias, mas para uma temporada que é definida por Deus, pela sua vontade de ficar em Betânia, de restaurar, de receber uma vida nova. Restauração, humanamente falando, é uma vida nova que você está recebendo nesse tempo que você passa em Betânia, que não é determinado por você, nem por mim, nem pelo Padre Vicente, Padre Lúcio, Padre Eliton, por algum outro dirigente consagrado ou consagrada. É um tempo que você quer passar, e esse tempo é determinado por Deus, pelo Espírito Santo, pela força, pelo sopro do Espírito Santo de Deus. E nesse tempo, se você não é cristão ainda, mas é batizado já, você vai crescendo espiritualmente na sua caminhada, você vai sendo catequizado pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas palestras, pela intercessão, pelos momentos de oração que você tem, pela sua oração pessoal, né? Seu momento pessoal todos os dias com Deus que você deve ter, para você crescer espiritualmente e chegar a ser cristão como aqueles de Antioquia, que viviam a mensagem de Jesus e anunciavam essa mensagem. Na outra passagem dos Atos dos Apóstolos, essa primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, na outra passagem, os pagãos diziam, olhando para os cristãos, para os primeiros cristãos, vede como eles se amam, vede como eles se querem bem, vede como eles se compreendem, vede como eles vivem a fraternidade, vede como eles se querem bem, vede como existe partilha entre eles, porque tudo era partilhado naquele tempo. Veja como é importante você ser cristão e seguir os primeiros cristãos que davam testemunho que realmente valia a pena estar vivendo logo após a ressurreição de Jesus Cristo, que foi aquele que foi mestre, né? Jesus é o mestre, é a ele que nós seguimos, é ele que nós devemos e nos alegramos em testemunhar. Então vamos continuar celebrando esse momento, né? Na nossa vida, na nossa caminhada, no dia de hoje, na noite que estamos vivendo, essa pós-Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai